Se esse vídeo chegou até você, é porque a mudança também chegou. E porque você precisa confiar. E confiar em Deus, sabemos que não é um processo fácil, que exige de nós entregar a nossa tentativa de controle, que mexe com as nossas emoções, mas que ao mesmo tempo, entregando a Deus as nossas angústias, é onde nós encontramos a paz, encontramos o caminho que nós precisamos trilhar. Em 2025, muita coisa mudou em minha vida. 2025 foi o ano que eu tomei uma decisão, fiz um único pedido a Deus, e esse único pedido mudou tudo. Mudou a minha vida, mudou a vida do meu marido, mudou a vida do meu filho, mudou toda a nossa estrutura familiar e até mesmo a nossa proximidade com Deus. E foi um único pedido que talvez é o pedido que você precisa realizar para Deus neste momento, que não é fácil, ele movimenta algumas mudanças em nossas vidas, mas mudanças que trarão novidade, que trarão o seu propósito de vida e que realmente traz a paz que nós tanto buscamos. Em 2013 e 2016, eu perdi o meu pai e o meu irmão, e até meados de 2020 eu nunca tinha falado sobre isso, e nem sequer com Deus eu tinha falado sobre isso. Mas em 2020 eu me tornei mãe, e a partir do momento que essa chave da maternidade virou dentro de mim, eu comecei a vivenciar muitos pensamentos de preocupação. Um medo desproporcional tomou conta do meu coração. O medo da vida, eu me perdi no meu propósito de vida, toda nova situação, toda nova oportunidade, o medo falava mais alto dentro do meu coração, e era o medo da morte, o medo de, principalmente, as pessoas que eu amo partirem. Só que esse medo foi cada vez mais me distanciando de Deus. E por mais que eu orasse, eu não entregava as minhas angústias, eu tentava resolver as coisas na força do meu braço. Por mais que eu sabia algumas coisas que precisavam ser feitas, eu não tinha forças. A minha energia era consumida por aquele medo. E nós sabemos que o medo, ele não é do Senhor. O medo, ele nos limita, ele nos afoga e nos leva cada vez mais para longe do propósito que o Senhor tem para nós. E por isso eu quero compartilhar com você essa decisão que eu tomei em 2025, que talvez é o que vai movimentar a sua vida para o restante deste ano. Talvez é o que você precisa ouvir neste momento, e por isso eu quero compartilhar algumas palavras que resumem o que eu vivenciei nesse período, e também ministrar ao seu coração uma palavra de confiar em Deus, porque é Ele que mostra o verdadeiro caminho para nós. Eu vivenciei muitos pensamentos de preocupação que me consumiram, e em 2025 eu decidi que eu não faria pedidos e metas e uma lista de pedidos a Deus, como a gente faz todos os anos. Naquele ano eu entrei na presença do Senhor com o meu coração totalmente aberto, apresentei todas as minhas angústias ao Senhor, fui vulnerável diante do Senhor, porque eu entendi que era só Ele que sabia o que eu realmente precisava. Era só Ele que sabia o que a minha família precisava. E então eu orei a Deus, pedindo que aquele ano a vontade do Senhor fosse feita no meu trabalho, na minha vida pessoal, com os meus filhos, com a minha família. E eu pedi a Deus que Ele me mostrasse o que eu precisava fazer. Eu pedi a Deus que 2025 fosse o ano da vontade do Senhor, e que eu não pediria nada. Eu não pediria para conquistar nada, eu não pediria nenhuma movimentação diferente. Eu só pedi ao Senhor que fosse a vontade dele, e assim eu segui orando por alguns meses. E em meados de março, abril, muita coisa começou a acontecer na minha vida, na vida do meu marido. Espiritualmente nós começamos a sentir algumas movimentações, principalmente a respeito do nosso filho também, e Deus, Ele nos mostrou cada ação que nós precisaríamos tomar para resolver algumas questões. Em 2025 eu trabalhei o meu luto, em 2025 eu fiz a libertação e a cura, principalmente também relacionado à vida do meu filho. Em 2025 o mover espiritual relacionado ao trabalho, à vida pessoal do meu marido começou a acontecer, e cada momento Deus nos mostrava as ações que nós precisaríamos tomar. E por isso eu quero compartilhar com você que essa decisão muda tudo. Confiar em Deus e entregar a Deus as nossas angústias é realmente entender que é Ele
Ele que tem o melhor caminho para nós. Porque muitas vezes o que nós fazemos, a gente entrega nas mãos de Deus, mas daqui a alguns minutos, daqui a alguns meses, a gente vai lá e tira da mão de Deus novamente. E aí acaba afastando mais ainda o propósito dele para nós. Talvez hoje você esteja perdido, angustiado, com medo, e é Deus que tem todas as respostas. Quando você abre o seu coração a Deus, Ele mostra realmente qual o caminho que você tem que seguir, e Ele acalma o seu coração. Não quer dizer que o caminho vai ser fácil, não quer dizer que a mudança ela é uma mudança fácil, mas Ele nos sustenta. Em cada momento, em cada decisão, Ele nos sustenta. E aí a gente não caminha sozinho, a gente caminha com Ele ao nosso lado. Por mais difícil que o caminho ele seja, para chegar ao nosso objetivo e propósito principal, Deus ele caminha conosco. Mas para isso nós precisamos chamá-lo a caminhar conosco. Nós precisamos criar esta abertura, nós precisamos abrir o nosso coração para que ele possa entrar, para que Ele possa nos direcionar. E por isso eu quero ler uma passagem com você que resume um pouco do que é importante para nós, que está lá em Provérbios 3, do 5 ao 8, que diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não sejas sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refúgio para os seus ossos. Então Deus ele nos diz, basta confiar, basta entregar nas mãos dele. Muitas vezes nós sabemos o que se passa, a gente consegue identificar alguns desafios que nós temos, mas talvez isso não basta agir no nosso próprio entendimento. Algumas movimentações espirituais acontecem e elas só podem ser modificadas a partir do momento que nós buscamos esse refúgio do Senhor, que nós buscamos a sabedoria que vem dos céus para nós. Se hoje o medo toma conta do seu coração e você olha para dentro de si e não se reconhece ou não consegue reconhecer a voz do Senhor, e isso te causa medo, te causa aflição, te causa ansiedade, Deus ele também nos diz lá em Timóteo 1:7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa solução. Mas em muitos casos nós estamos buscando a solução na força do nosso braço. Nós entregamos a Deus, mas daqui a alguns momentos nós tiramos de lá. E Deus ele não age se nós não confiarmos plenamente. Deus ele permite que algumas coisas aconteçam para que a gente entenda que a mudança é necessária e que Ele sabe o que é melhor para nós e Ele quer estar ao nosso lado. Deus sabe que as mudanças elas são inevitáveis e que em determinados momentos da nossa vida elas são necessárias para a nossa evolução, necessárias para a nossa intimidade com Ele, necessárias para o nosso crescimento. E o antídoto para o sofrimento que muitas vezes a mudança ela traz é a fé que Deus ele tem o caminho certo para nós. É a fé verdadeira, a fé que entrega nas mãos de Deus e confia. Em muitos casos, a mudança ela vem justamente para que a nossa intimidade com Ele seja resgatada, justamente para que a nossa vida encontre o propósito real. Por isso que naquele ano eu fiz um único pedido a Deus, pedindo que fosse a vontade dEle. Mas isso exige de nós. Mas a partir do momento que a gente faz um pedido tão verdadeiro quanto esse, a partir do momento que a gente permite que a transformação aconteça, Deus, no momento certo, no momento preparado por Ele, Ele traz a paz. E isso nos diz lá em João 14:27. Deixei-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a do mundo. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Então eu quero fechar essa nossa conversa de hoje pedindo para que você faça essa oração verdadeira ao Senhor, entregando tudo aquilo que te gera preocupação, tudo aquilo que gera angústia, tudo aquilo que mexe com as suas emoções, toda a ansiedade pelo futuro, toda a ansiedade
pela falta muitas vezes de ouvir a voz do Senhor. Entregue a Ele tudo que tem passado nesse momento na sua vida. Mas a partir do momento que você fizer essa oração, confia que cada nova oportunidade, cada ação é Deus direcionando. Talvez você não entenda algumas movimentações que serão necessárias, mas confia que é o Senhor te direcionando. Deus me mostrou quando eu precisava de uma cura, de uma libertação, uma inquietação constante tomou conta do meu coração, mas eu entendi que era Deus direcionando aquilo que precisava ser feito. E Deus, Ele vai te mostrar o caminho. Deus vai te mostrar as mudanças que serão necessárias. E por mais dolorosa que pareça essa mudança, confie que a próxima etapa te trará a resolução. Confie que ao passar por essa mudança, por essa transformação, as bênçãos estarão mais próximas. Eu espero que o seu coração tenha sido tocado neste momento e eu desejo que a paz do Senhor console o seu coração.